Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Viagem no Tempo. Agora vamos conferir os fatos e registros mais importantes do Brasil e do mundo entre os anos de 1900 e 1908. É o ano de 1900, um período de grandes expectativas e inovações. Em Londres, o ar estava repleto de fumaça das chaminés industriais e do tráfego de carruagens. A cidade, em pleno auge do Império Britânico, era um centro de comércio, cultura e política. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Nova York emergia como a metrópole do Novo Mundo. Os arranha-céus começavam a desenhar o horizonte e a Estátua da Liberdade, inaugurada em 1886, saudava os imigrantes que chegavam em busca do sonho americano. Ellis Island era a porta de entrada para milhões de pessoas, cada uma trazendo consigo esperanças e culturas diversas. No Brasil, o Rio de Janeiro era a capital federal e o principal centro cultural e econômico do país. O Teatro Municipal, inspirado na Ópera de Paris, estava em construção e prometia ser um símbolo de desenvolvimento cultural da cidade. Foi nesse ano que o presidente brasileiro, Campos Salles, visitava a Argentina. Era a primeira visita em caráter oficial de um chefe de Estado brasileiro ao exterior. No dia 1º de maio, o diplomata brasileiro Barão do Rio Branco obtém da Comissão de Arbitragem em Genebra, na Suíça, a concessão do território do Amapá, disputado pelo Brasil e pela França. O território é incorporado ao estado do Pará com o nome de Araguari. No dia 14 de maio, os segundos Jogos Olímpicos Modernos começam em Paris, como parte da Exposição Mundial de Paris. No dia 24 de dezembro, os brasileiros são derrotados pelos militares bolivianos, que dissolvem a República do Acre. No dia 29 de junho, entrava em funcionamento em Estocolmo, na Suécia, a Fundação Nobel, entidade administradora dos fundos dos prêmios Nobel. No dia 9 de fevereiro, o tenista norte-americano Dwight Philly Davis funda o torneio mundial anual que tem o seu nome, a Taça Davis. No dia 27 de fevereiro, é fundado na cidade alemã de Munique o Bayern de Munique, uma das mais célebres equipes de futebol da Europa e do mundo. E no dia 14 de abril, era fundada por iniciativa das federações de ciclismo da França, Suíça, Bélgica, Estados Unidos e Itália, a União Ciclística Internacional. Em 7 de maio de 1900, começava a funcionar a primeira linha de bondes elétricos em São Paulo. 11 de agosto, era fundada na cidade de Campinas, interior de São Paulo, a Associação Atlética Ponte Preta, atuante no futebol paulista e brasileiro até os dias de hoje. Aqui você confere imagens do Rio de Janeiro na época, feitas por inteligência artificial através de fotos reais da época. – 1901. 1º de janeiro, de fato, início do século XX e o último século do segundo milênio. A Austrália torna-se independente. As colônias britânicas constituem a Federação da Austrália. Edmundo Barton é nomeado seu primeiro-ministro. 9 de janeiro, era fundada nos Estados Unidos a gravadora RCA. E no dia seguinte, 10 de janeiro, era fundada a Texaco, no Texas, Estados Unidos. 22 de janeiro, chega ao fim do reinado de quase 64 anos da Rainha Vitória, do Reino Unido, após a sua morte. E o início do reinado de Eduardo VII. 23 de fevereiro,
era criado no estado de São Paulo o Instituto Butantan, o maior produtor de imunobiológicos e biofarmacêuticos da América Latina. 1º de março, o brasileiro Alberto Santos Dumont voa seu dirigível N-6 em Paris, rodando a Torre Eiffel. – 4 de março de 1901, William McKinley toma posse do seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. 7 de abril, era fundado o Clube Náutico Capibaribe, em Recife, Pernambuco. 14 de setembro de 1901, o então presidente dos Estados Unidos, William McKinley, é assassinado. Com isso, o seu vice-presidente Theodore Roosevelt assume o cargo. – 1902. 1º de março ocorre a 4ª eleição presidencial no Brasil. Rodrigues Alves é eleito. Entre 3 de maio e 26 de outubro de 1902, foi realizado o primeiro Campeonato Paulista de Futebol. 21 de julho, era fundado no Rio de Janeiro o Fluminense Futebol Clube. 2 de agosto, a marca automotiva Cadillac era fundada nos Estados Unidos. 6 de agosto, inicia a Revolução Acreana. 8 de outubro, era fundado nos Estados Unidos o Banco Santander. 15 de novembro de 1902, Rodrigues Alves, o 5º presidente do Brasil, toma posse. 3 de dezembro, aos 61 anos de idade, morria Prudente de Moraes, 3º presidente do Brasil, vítima de uma tuberculose. 29 de dezembro, era criado o Ministério da Agricultura. Aqui você confere imagens remasterizadas de um jogo de futebol realizado na Inglaterra em 1902. – 1903. 16 de junho, era fundada nos Estados Unidos a empresa de automóveis Ford. 1º de julho, acontecia na França a primeira competição anual de ciclismo de estrada. 15 de setembro, era fundado no Rio Grande do Sul o Grêmio Futebol Porto Alegrense. 3 de novembro, após a Guerra dos Mil Dias, o Panamá se separa da Colômbia e se torna independente. E é proclamada a República do Panamá. 17 de novembro de 1903, era firmado o Tratado de Petrópolis com a Bolívia, que deu ao Brasil a posse definitiva do Acre, dando fim à guerra no Acre. 1904. Em março se inicia a Guerra Russo-Japonesa, conflito pela disputa de territórios da Manchúria e da Coreia. 7 de abril de 1904, o presidente Rodrigues Alves assina o decreto que organiza o território do Acre. 1º de julho, acontecia nos Estados Unidos a abertura da 3ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. 21 de maio, era fundada a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. 12 de agosto, era fundado o Botafogo Futebol Clube. 31 de outubro, o Congresso Brasileiro aprova a Lei da Vacina Obrigatória contra a Varíola. 8 de novembro, o republicano Theodore Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos. 10 de novembro,
eclode a revolta da vacina no Rio de Janeiro, capital federal. No dia 16 de novembro, foi decretado o estado de sítio e a suspensão da vacinação obrigatória. Em 1904, era fundada no Rio de Janeiro a empresa de energia elétrica Light. 1905. Em 1905, a Guerra Russo-Japonesa acaba. Os russos são obrigados a dar aos japoneses uma grande indenização de guerra e ceder a Manchúria, a Península Coreana. A Coreia é declarada um protetorado japonês, território anônimo, protegido pelo Japão. 4 de março, Theodore Roosevelt assume a presidência dos Estados Unidos. 14 de março, o presidente Rodrigues Alves suspende o estado de sítio na capital federal Rio de Janeiro e na comarca de Niterói. 9 de abril, era realizado o primeiro campeonato baiano de futebol, o segundo campeonato estadual mais antigo do Brasil. 13 de maio, era fundado em Pernambuco, o Esporte Clube do Recife. 15 de maio, era fundada a cidade de Las Vegas, no estado de Nevada, Estados Unidos. 7 de junho, a Noruega se torna independente dos Reinos Unidos da Suécia e da Noruega. Os Reinos Unidos da Suécia e Noruega foi uma união pessoal dos reinos separados da Suécia e Noruega, sob um monarca em comum e uma única política externa, que durou de 1814 até 1905. 25 de dezembro, era fundada a Pinacoteca do Estado de São Paulo, um importante museu de arte do Brasil. Aqui você confere imagens de um jogo de beisebol realizado em 1905. Em 1906, a Avenida Atlântica foi inaugurada em Copacabana, Rio de Janeiro, assim como o calçadão feito com pedras portuguesas. Em 1906, acontecia o primeiro campeonato de futebol estadual do Rio de Janeiro, o terceiro campeonato estadual a ser criado no Brasil. O Fluminense sagrou-se campeão. 9 de janeiro é instituído o serviço militar obrigatório no Brasil. 1º de março, ocorre a 5ª eleição presidencial do Brasil. O candidato Afonso Pena é eleito. 18 de abril, acontece o grande terremoto de São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos, matando milhares de pessoas e deixando mais de 200 mil desabrigados. 23 de outubro, Santos Dumont realiza o primeiro voo com o avião 14 bis em Paris. – 1907. Em 23 de abril de 1907, era fundada a Shell, com sede em Londres. Entre 15 de junho e 18 de outubro, acontecia a segunda Conferência de Paz, com a presença de 48 países, inclusive o representante brasileiro Rui Barbosa em Haia, Países Baixos. Em agosto de 1907, era iniciada a construção da Estrada de Ferro-Madeira Mamoré, na Amazônia, considerada um ícone ferroviário mundial. Neste ano, acontecia nos Estados Unidos o Pânico Financeiro de 1907, também conhecido como o Pânico dos Banqueiros de 1907. Foi uma crise financeira que acabaria por espalhar-se por todo o país com a falência de muitos bancos e empresas estaduais e locais. (1908)
No dia 6 de janeiro de 1908, inicia-se a construção do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. 1º de fevereiro, foram assassinados o rei Dom Carlos I de Portugal e o príncipe real Dom Luís Felipe de Portugal, alvos de simpatizantes dos interesses republicanos que foram auxiliados por elementos dentro da carbonária portuguesa por políticos desencantados e antimonarquistas. Após este acontecimento, subiu ao trono Dom Manuel II, filho mais novo de Dom Carlos, com apenas 18 anos de idade. 25 de março, era fundado o Clube Atlético Mineiro, o mais antigo clube de futebol de Minas Gerais em atividade. 7 de abril, era fundada no Rio de Janeiro por Gustavo de Lacerda, a Associação Brasileira de Imprensa. 27 de abril, acontecia em Londres a abertura da 4ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. 26 de julho de 1908, era realizada a primeira corrida de carros no Brasil. O evento contou com a presença de várias personalidades da época, como Santos Dumont, no circuito do Parque Antártica em São Paulo. 29 de setembro, morria o escritor brasileiro Machado de Assis. 3 de novembro, o republicano William Howard Taft é eleito presidente dos Estados Unidos. Em 1908, era fundada nos Estados Unidos a empresa de creme dental Colinos. Também em 1908, era fundada em Recife, Pernambuco, a rede varejista Pernambucanas, também conhecida como Casas Pernambucanas.